E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou uma pessoa que tudo que eu falo baseado em histórias históricas. Eu só conto história. Mas o que é história, hein? Ah, fulano está contando história. O que é história, hein? Tem a história e tem o testemunho. História é uma coisa, testemunho é outra coisa. Mas qual é a diferença da história para o testemunho? Você sabe? História não passa diante do juiz. Testemunho passa. Hum? Quando eu conto aquilo que eu vi, eu estou contando um testemunho. Você viu? Eu vi. Mas quando eu falo daquilo que outras pessoas viu e contou para mim, então eu estou contando história. História é quando eu passo para uma pessoa aquilo que outra pessoa viu e contou para mim que ele viu. Então eu estou contando história. A história pode ser verdadeira ou pode ser mentirosa. É uma coisa do testemunho, pode ser um testemunho verdadeiro e pode ser mentiroso. O cara me roubou, o cara me assaltou. Pode ser verdade ou mentira, mas é um testemunho. Ah, fulano contou para mim que o cara roubou ele. Então é uma história. Ele contou para mim que alguém roubou ele. Eu não vi. Agora, se eu vi o cara roubando ele, então eu conto, é um testemunho. Então tudo que eu falo aqui, gente, é baseado em histórias. História antiga, a Bíblia é uma história. A história de Jesus Cristo, a história de Jeová. Tudo isso é história. História de Moisés, tudo isso é história. Mas baseado nas histórias, que eu já acompanhei, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a criação antiga, que o povo era mais ou menos igual aos animais. A criação antigamente era mais ou menos baseado no sentido animal. Como? Animal. Os animais não têm pai, só tem mãe, não é? Você vê uma égua com um potranquinho atrás. Você sabe quem é o pai do potranco? Não, mas a mãe você sabe, está junto com ele. A vaca tem um bezerrinho. Sabe quem é o pai do bezerro? Não, mas a mãe você sabe, está com ele. Entendeu? Então, antigamente, o ser humano era assim também. Não existia pai, era só mãe. Você encontrava uma mulher com 3, 4 filhos, mas não tinha pai. Ninguém sabia quem eram os pais. Só tinha mãe. E durante muito tempo, só tinha mãe. Era a mãe quem criava os filhos. Não tinha pai. É que nem você pega aí os animais, vamos supor, uma leoa, ela é cortejada por 10, 12 leão. Você sabe quem é o pai do filhote dela? Não. Uma cadela é cortejada por 10, 12 cães. Você sabe qual é daqueles cães é pai do filhote dela? Não. Assim eram as mulheres naquele tempo, gente. Quem conviveu no tempo que não tinha leis, e as mulheres eram cercadas pelos homens se matando em volta dela. E sabia que era o pai da criança que nasceu, que engravidou ela? Qual é o homem que engravidou ela? Não sabia. 10, 12 homens brigando por uma mulher. Porque briga mesmo, eles se matavam. Eu não sou do tempo antigo, eu sou praticamente da era moderna. Mas há 50, 60 anos atrás aí, eu vi os homens se matar por causa de uma mulher só. A mulher bonita, não tinha marido, e os homens se matando por conta dela. Mas chegou um tempo
e foi criada uma lei. Segundo as histórias, foi criada uma lei. Lei de prender as mulheres e vender elas. Pelo que se percebe, foi criada uma lei. Prendia as mulheres e vendia elas. Aí a mulher pegou valor. O cara tinha que comprar a mulher. Aí apareceu os pais. Quer dizer, o cara comprava uma mulher e essa mulher tinha que respeitar ele. Se ela deitasse com outro homem, ela era digna de morte. E ele ia comprando a mulher. Comprava 10, 15, 20 mulheres. Tudo era mulher dele. 20 mulheres, 20 filhos, cada mulher tinha um filho, era dele. Aí apareceu o pai. Foi aí que apareceu os pais. Os caras tinham que comprar. Jacó mesmo comprou 2 mulheres do tio dele. Raquel e Leia. Isaac comprou Rebeca, do tio dele. Entendeu, gente? E então, pelo que você percebe, então foi criado a lei. Dos homens, os pais criavam as filhas, porque se não tinha valor, qualquer um levava. Enchia de filho e ia embora. Porque o homem toda a vida foi malvado, gente. O homem nunca prestou. Então o cara chegava na casa do pai de família, tinha lá 3, 4 mulheres, 4 filhas moças. Os caras estavam lá, faziam o que queria delas e ia embora, deixava lá com um bando de filhos. Não tinha pai, os filhos não tinha pai. Foi criada uma lei. Prender as mulheres e vendia elas. Aquela menina bonitinha lá, ó, tinha lá o vizinho lá com um gatinho lá e ela apaixonada pelo gatinho, o pai vendia ela aí para um velho barrigudo e ela ia embora com o velho. Tinha que ir. E assim veio vindo. E isso durou até Jesus Cristo. Jesus foi que mudou isto aí. O negócio do homem comprar 10, 15, 20 mulheres, acabou. Não. Agora cada um tem a sua mulher. Agora chegou a lei. O homem tem que respeitar a mulher e a mulher respeitar o homem dentro da lei. E naquele tempo lá não. O cara tinha lá 10 mulheres, podia deitar com 10 mulheres, mas cada mulher só podia deitar com eles. Se ela pegasse ela com outro homem, era apedrejada dentro da lei. Aí veio Jesus e mudou. Agora, as leis é igual. E quando a pessoa comprava uma mulher e não gostava dela, devolvia para o pai. Me devolve a tua filha. Não gostei dela. Devolvia para o pai. Aí o pai pegava ela e vendia para outro. Se o outro comprasse e devolvesse para ele, para o pai novamente, ele não podia vender ela mais para ninguém. Ela tinha que ficar dentro da casa dele. É onde ali aparecia a prostituta. Ali sim, ela podia ter o nome de prostituta. Podia ir para a beira do caminho, encontrar com os homens e eles pagar para deitar com ela. Não era apedrejada. Mas se ela, na companhia do marido, fosse apanhada deitando com outro homem, era adultério. Agora o homem não. Ele tinha lá a mulher dele e comprava outras mulheres, deitava com elas. Não era adultério. Por quê? Ele lá comprava um carneiro, matava o carneiro, queimava, a fumaça subia. E o pai lá em cima cheirava o cheiro da fumaça e perdoava o pecado dele. Está perdoado. Quantos carneiros ele matasse, quantos pecados eram perdoados. É onde Jesus chegou lá no templo, estava cercado de animais. O cara comprava um carneiro aqui, por 20 reais, vendia lá por 2.000, 3.000. Ali tinha novilha, tinha bode, tinha carneiro, tinha pombinha. Quem não tinha dinheiro para comprar um carneiro, comprava uma pombinha. E tinha a novilha. Matava a novilha, expangia o sangue no tabernáculo. E o bode era o bode expiatório. Pegava os pecados da pessoa
descarregava no bode e soltava o bode no deserto. O bode era o bode era da expiação. Levava o pecado das pessoas para o deserto. E a novilha era o sangue. Lavava com o sangue da novilha. E o carneiro era queimado. A fumaça subia. E o Senhor lá em cima cheirava o cheiro da fumaça e perdoava o pecador. Era fácil, né? Foi onde Deus mandou Jesus Cristo morrer pelo pecado de todos os homens. Só que Jesus não foi queimado para subir a fumaça, não. Ele foi cortado os pedacinhos e cada um comer um pedaço da carne dele e beber uma gotinha do sangue dele. É um enxerto. E a partir dali é feito filho de Deus. É feito filho de Deus. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo, dizia Jesus. O povo não entendia isso. Espera aí, nós somos canibal? Comer carne humana e beber? Esse homem está louco, por que vocês escutam ele? E abandonava ele. Mas era a realidade. Agora, enquanto aqui na terra não tinha, ninguém era filho de Deus, porque todo homem aqui na terra era uma casa de barro. Do Adão até Jesus Cristo, os homens era um símbolo de barro. Aí veio Jesus. Jesus não era barro. Jesus veio direto de Deus. Filho de Deus, um corpo, uma semente gerada de Deus. Enquanto que os outros homens eram uma semente gerada de barro. Semente de terra gerada em terra. Então caía, quebrou, sumiu. Jesus não. Tiraram o corpo, puseram na sepultura, no outro dia o mesmo corpo saiu. O mesmo sinal de cravos nas mãos, o mesmo sinal da coroa de espinho que foi posto, estava tudo a marca. O mesmo corpo, aquele corpo que foi enterrado, ele saiu. Por quê? Porque não era um corpo de barro, era um corpo natural, vindo de Deus. E aquele corpo subiu para o céu. Todo mundo viu ele subindo em corpo vivo para os céus. Diferente, né? Mas ele veio aqui e se desfez. Simbolicamente, ele cortou o pão e espremeu a uva e deu o cálice com o vinho da uva, simbolizando o sangue dele, e o pão simbolizando o corpo dele. Igual eles faziam na Páscoa. Na Páscoa eles cortavam, matavam um cordeiro, assavam o cordeiro e comiam o cordeiro com pão levedado e folhas amargas, simbolizando a saída do Egito. Quando eles mataram o cordeiro, comeram, fizeram a Páscoa e logo foram expulsos do Egito. Então aqui ficou em memória, fazer isso em memória. Então a morte de Jesus também foi comemorada. A última Páscoa e o início, a última comemoração da saída do Egito e o início da comemoração da queda de Satanás, que na morte de Jesus, ele quebrou o império do diabo e libertou o homem para servir a Deus em espírito e em verdade. Que até ali ninguém servia a Deus. Na lei, sobre a lei, ninguém servia a Deus. Os caras guardavam os mandamentos de acordo com a lei. Pode ver que matava o cordeiro, queimava, amanhã está na pecado, tinha que queimar outro cordeiro. Lavava o corpo com água limpa, ou seja, era batizado, no outro dia ele pecava, tinha que batizar de novo. Em Jesus Cristo, não. Você comemora a morte de Jesus uma vez por ano, no pão e o vinho. E o batismo, lavar o corpo com água limpa, é uma vez só. Vai lá no rio, mergulha na água, e símbolo da morte e ressurreição, do sepultamento de Jesus. Então o batismo, gente, é um sepultamento.
Levou a pessoa lá no cemitério, abriu a sepultura, cavou o buraco, jogou ele dentro, cobriu de terra, chama-se batismo. Ele foi batizado. Então isso simbolicamente é feito na água. Você desce na água, cobriu de água, você foi sepultado. Aí quando você sai das águas, como se você estivesse sendo ressuscitado, que nem Jesus. Entrou na sepultura e saiu. Então, quem não passar por esse processo não tem vida em Jesus Cristo. E tem que ser mergulhado nas águas em nome de Jesus Cristo, que é o responsável pela salvação. Em nome de Jesus Cristo, que estabilizou esse sacramento, e em nome dos três poderes, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Em nome da Trindade. Primeiro o Pai, depois a Mãe, e depois veio o Filho. Por que é que os filhos mandam nos pais hoje, hein? Por que é que os filhos mandam nos pais? Que primeiro veio o pai, depois a mãe, depois o filho. O pai, a mãe é a palavra. A palavra de Deus é a mãe. E Jesus, que veio pela palavra, é o filho. Então o pai e a mãe geram o filho. Depois o filho vem, cumpre uma missão e vai embora. E deixa a ordem com a mãe, que é a palavra de Deus. Aí vem o filho envolvido na palavra. Agora eu estou indo para o meu pai, e lá eu recebi ordem do meu pai. Então é o pai e a palavra. Que está escrito lá em cima, é o pai, a palavra e o Espírito. Aqui embaixo, a água, o sangue e o Espírito. É mistério, não é? Então Jesus, como filho, recebeu ordem do pai e da mãe palavra para cumprir uma missão aqui na terra. Depois ele voltou e disse, agora eu vou mandar o Espírito. O que é isso? Vida. Vou mandar a vida. A palavra de Deus é vida. Aí quando vier a vida santificada, a vida santificada vai vos enviar no que hei de fazer. Porque quem está vivo, gente, raciocina. Quem tá em Jesus Cristo tem vida. E quem tem vida em Jesus Cristo é testemunha dele. Como ele disse, o que o Pai criou com a força do seu poder, não vos convém saber. Ficar escrafunchando aí, ó, o que Deus fez, o que é a ciência, não, isso não convém saber. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Está lá em 1 de Atos dos Apóstolos, pode ler lá. Quando perguntou, tu vai entregar o reino, restituir o reino a Israel por esses dias, Senhor? As estruturas, as potestades que Deus criou, com a força do seu poder, não vos convém saber. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. E hoje a palavra de Deus está com nós aqui, nos confins da terra. Que lá de Jerusalém aqui, nós estamos no final. Não estamos no final, estamos nos confins, porque se continuar aqui, sairá em Jerusalém outra vez. Mas só que quando aqui é dia, lá é noite. Quando lá é noite, lá é dia, aqui é noite. Então está do outro lado da terra. Gente, as coisas de Deus é mistério. Por isso Jesus diz, passo os céus e a terra, mas a minha palavra, esta não há de passar. E o povo fica aí esperando um mundo melhor, um mundo... Não!
Jesus prometeu foi fome, peste, guerra e terremoto. E é o que nós vemos na terra. Alguém acaba com a fome? Não. Alguém acaba com as doenças? Não. E os terremotos? Por todo canto tem terremoto, a terra afundando e engolindo o pessoal vivo. Alguém tem remédio para isso? Não. Já viu falar que alguém acabasse com a guerra? Termina uma guerra aqui, começa outra ali. Termina aqui, começa outra ali. O mundo sempre, de quando eu entendo por gente, sempre eu vejo o homem em guerra. Todo canto que vai, é um matando o outro. Então, gente, tudo isso é baseado nas histórias que a gente conhece, as histórias antigas, e vê o movimento dessas histórias hoje. Como é a história das mulheres, né? Antigamente não tinha pai, era só mãe. Tanto é que até a Diana dos Efésios, nos dias de Paulo tinha a Diana dos Efésios, era uma deusa antiga. Não tinha pai, então tinha a mãe Diana, a deusa Diana. Depois começou a aparecer os pais, o rei fulano de tal, a estátua, a imagem do rei fulano, a estátua do poderoso fulano. Aí quando apareceu Jeová, surpreendeu o povo. Jeová tinha uma caixa de madeira representando Deus. E o povo não dava nada por aquela caixa de madeira, mas quebrava a cara com ela. Daquela caixa saía poder, ordem de poder. E aonde eles iam, levavam aquela caixa, chamava-se a Arca do Senhor. Chegaram lá no Egito, estava lá, uma estátua lá, em algum lugar era um boi, em outro lugar era uma vaca, em outro lugar era um homem. Lá em Israel era uma caixa de madeira, Arca do Senhor. Então, gente, por hoje é só. Gostou do que eu apresentei aqui? Deixa um joinha para mim. Não custa nada não, gente. Só para ajudar meu canal. Levar ele a outras pessoas. Não paga nada, é de graça. Às vezes a pessoa fala, ajuda a levar esse canal avante. A pessoa tem que pagar alguma coisa. Não, é de graça. Pode apertar o joinha aí. Que no próximo vídeo que eu fizer, o YouTube joga para você. E quando a pessoa aperta que eu gostei, o próximo vídeo eles mandam. Se não gostou, ele não vai mandar meus vídeos para quem não gosta. Mas se você gostou do que foi apresentado aqui, deixa um joinha para mim. Deus que abençoe a todos e até a próxima. Amém.